Amém, amados. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Amém. Nós hoje, queridos, saudamos não só os presentes, quanto os queridos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós hoje concluiremos do nosso livro de lição sobre Santíssima Trindade, é a última lição, a lição 13, e já estamos ali separados os livretos com as 13 lições seguintes, já um novo assunto, tá? Então esse terminou, vai estar terminando hoje, a última aula, aula 13, e já temos as próximas lições, também no formatinho do livreto, ao final do culto, não da EBD, do culto, aí a gente vai distribuir uma para cada aluno, tá? Que vai se referir do domingo que vem para frente. 13 lições, um tema interessantíssimo sobre fé, principalmente. Amém? Bom, aqui está projetado, queridos, a irmã Cláudia já orou, na oração dela, a irmã orou pela EBD, pela mensagem. Amém? Então, o tema de hoje, olha aqui, a Trindade Santa e a Igreja, o fechamento, Corpo de Cristo, tá? Então, vocês vão ver, por exemplo, em algumas dessas projeções, a palavra Trindade, onde poderia se usar Deus, mas por que vai estar se utilizando Trindade? Porque o assunto da lição foi Santíssima Trindade, para o irmão sempre entender, não perder de mente, que quando se fala Deus na Bíblia, não esquecer que existem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Então ele vai focar muito essa palavra Trindade com esse propósito. Amém? Então, dado esse esclarecimento, a aula um pouquinho grande, mas como é um fechamento e nós já vimos 12 aulas, é mais um fechamento desse relacionamento agora com a igreja. Todos os locais no mundo, em qualquer época, em que Deus se relaciona com o corpo de Cristo. E a igreja não é a construção, A igreja é o conjunto de pessoas, é uma assembleia dos santos que foram convocados do mundo, saíram para fora do mundo e separados para o reino de Deus. Então, isso aqui é a igreja, as pessoas, tá? Claro que a gente usa plaquinha em todo lugar por uma questão de identificação. Cresceu tanto, desde a época do Senhor Jesus até hoje, cresceu tanto que precisou, não dá mais para ficar nas casas das pessoas, precisou comprar alugar também, para que pessoas venham e se reúnam. Amém? Então, a Trindade Santa e a Igreja. O texto áureo, que é o texto de ouro, vamos dizer assim, está em Mateus 28, 19, que é o penúltimo versículo, salvo engano, do Evangelho de Mateus. Vou aproveitar que o pastor Cleiton tem utilizado essa técnica. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos, na tela? A gente vai devagarinho. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, o texto áureo, ele já é interessante, ele já diz muita coisa. Aqui é uma ordem dada por Jesus. Em muitas outras versões e em outros evangelhos, vai falar em fazer discípulos. Porque você ensinar a nação, parece que você vai algo subjetivo, são pessoas que você vai fazer discípulos. Então, às vezes, a ênfase no chamado ide, ela é meio que desprovida por algumas pessoas do que é esse id, id, o senhor mandou. Não, mas não é assim, amigo. Você foi preparado por ele, você tem que ter condições de ensinar, fazer discípulo,
para poder ir. O id é só o ato. Tá? Mas não é qualquer pessoa que vai. Tá? O objetivo é esse. Ensinar a fazer discípulo. E batizar, você recebe uma autorização, uma outorga do Senhor Jesus. Ele deu autorização, você não tem autorização pessoal nenhuma da sua cabeça. Ele deu autorização àqueles que ele envia para batizar em nome, aqui a gente vê a Trindade de novo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em pé de igualdade. Amém? Texto áureo. Verdade prática, a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. Por isso que eu falei, né? Podia dizer, é uma obra de Deus. Não podia? Mas por que ele está falando da Trindade? Porque a aula é sobre Trindade, para a gente sempre ter em mente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai elege, o Filho redime, né? Redimir é pagar, libertar mediante pagamento de um preço, e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Os textos que nós vamos ler estão em 2 Coríntios, do capítulo 13, do 11 ao 13, e 1 Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3. Então diz assim, 2 Coríntios 13. Esse capítulo é o último capítulo da segunda carta aos Coríntios, tá? Em algumas poucas Bíblias, não muda o teor, em algumas poucas versões, você vai ver um versículo 14. Praticamente não tem quase nenhuma Bíblia, mas algumas Bíblias tinham versículo 14. Tá? Mas não tem nada a mais, não é que tem nada a mais, é o que está escrito no 11, 12 e 13 está subdividido em forma diferente. Né? Bom, o que é um versículo inteiro na maioria das Bíblias, existem algumas versões que subdividem e criam um versículo a mais. Tá bom? Mas não é o caso da maioria das Bíblias. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Só dá uma breve também explicação. Porque o sujeito pega do nada aqui, quanto ao mais, né? Alguém começa uma carta, alguma coisa falando quanto ao mais? Não, né? Então, quanto ao mais é o fim, você já falou tudo que tinha que falar. Amém? Então, já começou no capítulo 1º, 2º, tal, até chegar no 13. Aí lá no final do 13, ele vai dizer assim, ó, vou terminar a carta. Quanto ao mais, se não tem alguma coisa aí que eu não falei, e provavelmente não tem, porque nunca se esgota, sempre tem um assunto novo para puxar, ele está dizendo, regozijai-vos, se alegrai-vos no Senhor, sede perfeito, consolados, o mesmo parecer, porque eles lá viviam em separação o tempo todo, em briga o tempo todo. Né? Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Todos sabem o que é ósculo. Beijo, né? Tá? Só isso. Beijo. Saudar um ao outro com beijo. Tá? Naquela região, principalmente, era muito comum. Aí, por que santo? Para que não seja carregado de qualquer outro intuito, né? Entre irmãos, isso aqui. E não com terceiras intenções. Então, é só isso. Mas em quase todas as cartas ele vai recomendar isso. Ósculo santo. Tá? É muito comum. Naquelas regiões da antiga União Soviética, que hoje é Rússia e mais um monte de países, era comum os homens saudar um ao outro com um beijo, inclusive. Um homem com homem. Coisa natural. O jogador de futebol. Se faziam um gol, um beijava o outro. Tá? Era o normal dele, era do costume, cultura. Tá? Então, só isso. Então, o ósculo aqui, ele só destaca que todo cumprimento a gente pode trazer para a nossa realidade, todo qualquer cumprimento, seja um abraço, seja um aperto de mão, seja que não seja secularizado, coisa mundana, a igreja. Seja santo. E aqui, ó, é o que a gente chama, também bem conhecido, de chamada bênção apostólica. Quase sempre, todo culto, não é uma obrigação, tá, irmãos? É importante deixar isso. A gente ora e termina falando isso, né?
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, às vezes a gente fala Deus o Pai, é isso. E a comunhão, consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, tal. A carta termina assim. Então, isso aqui ficou uma tradição de quase sempre, ao encerrar-se o culto, pedir essa bênção de Deus para a igreja. Que a graça, a gente vê a trindade aqui, ó, as três pessoas. A graça de quem? Jesus. O amor, Deus, o Pai. E comunhão do Espírito Santo. Trindade de novo, né? Então é muito comum, mas não existe obrigação. Você pode chegar numa igreja e o pastor vai terminar o culto fazendo uma oração que não necessariamente vai falar isso aqui, mas uma oração de bênção, de despedida, para o senhor levar em paz o povo, ponto. Não existe nada. Né? Mas é muito comum porque ela está na palavra e é o último versículo. Como eu falei para vocês, não sei se vai ter alguém com alguma Bíblia aqui, a ACF, salvo engano, a Almeida Corrigida Fiel. A senhora está com a ACF? A ACF tem um 14, não tem? Tá? Mas não muda nada se a senhora olhar o texto do 11, 12 e 13, o que tem é uma separaçãozinha. Isso, é isso aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui, ó. Tá no 12. Na maioria das Bíblias é isso aqui. O 12 completo. Na ACF, e salvo engano, uma outra versão, eu não tenho aqui de cabeça, não vou dizer que, salvo engano, outra versão, vai separar, vai chamar o versículo 13 disso aqui, todos os santos vos saudam, vai para o 14, tá? Mas como nós já sabemos que nem capítulo nem versículo estão na Bíblia original, isso foi colocado mais na frente pelos homens para facilitar encontrar, tá? Eu dei essa... E o outro texto está em Pedro. Primeiro de Pedro 1, 2 e 3. Eleitos segundo... Né? Aí, mais uma vez. Eleitos quem? Pedro está escrevendo para os estrangeiros que estão em regiões do Ponto, Galácia, Bitínia, Capadócia e Ásia, se eu não me engano. 5 regiões. Ele está escrevendo para todos os irmãos daquela região, chamando de estrangeiros, peregrinos. Eles, então, amados, olha, essa questão de eleição, meu irmão, é bíblico? É. Presciência, e em outros lugares, predestinação, é bíblico? É. Escolha, é bíblico? É. O que existe são as inúmeras interpretações como é que isso se processa. Entendeu? Que não é o tema da aula de hoje. Até tinha falado com o pastor Cleiton, nós não vamos estudar isso aqui. Até porque acho que essa briga ela começou no século IV depois de Cristo e está até hoje. Então nós estamos falando de mais de um milênio, 1626 anos discutindo isso aqui. Entendeu? Começou com Agostinho de Hipona, mais precisamente, bispo de Hipona. Quando chegou na reforma, negócio, aproveitando o momento da reforma, que a Igreja Católica estava numa posição muito complicada, com 2 grandes pecados, uma é chamada de simonia, que nós aprendemos no livro de Atos, eram vendidos cargos, vendidos bens, materiais, estava muito rica, e tudo era vendido. Você ser bispo, não sei, simonia, e a outra era a imoralidade sexual, também estava grande, entre os bispos, entre os padres em Roma, muito grande. Então foi isso para um outro extremo, pegou Agostinho lá tá? Mas isso é o que eu estou falando, isso é um outro assunto, tá, queridos? É um outro assunto, mas é bíblico, eleição, nação, escolha, como se dá, é aí que é o problema do ser humano. O ser humano quer adivinhar o que é que o Senhor, nosso Deus, tomou café agora de manhã. Um exemplo, né? Se ele fosse... Não, de acordo com a Bíblia, foram 2 ovos fritos. Meu amigo, vamos fazer como os irmãos da igreja. Ele diz o que é que Deus disse. Deus disse que é assim. Agora, como processa, só ele que sabe. Agora, a gente pode abraçar uma linha. Dizer que nós estamos absolutamente certos é uma coisa. A gente abraça uma linha, outra igreja abraça uma outra linha.
Então, Pedro vai falar também na Trindade aqui, ó. Eleitos, os irmãos da igreja, pela presciência de Deus, em santificação do Espírito, ó, Pai, o Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. A gente vê as três pessoas da Trindade. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito, aí vem um louvor a Deus, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então você vê aqui, ó, essa palavra aqui é a chave, ó. A gente já sabe que nós somos gerados de novo ou eleitos segundo a presciência de Deus, porque Deus viu algo em nós. Misericórdia, né? Foi pela misericórdia. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então, a coisa procede de Deus, é algo de Deus, que só Ele sonda o coração, nem um homem direito sabe o que está passando no coração dele mesmo, Deus sabe. Nos gerou, aqui fala da regeneração, tá? E a relevância da ressurreição de Cristo. Palavra-chave, Trindade. Esta lição mostra como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Tá? A Trindade e o plano redentor. Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Nós acabamos de ver ali que foi Pedro quem qualifica. Elegeu. Se você falar só elegeu, fica... Mas quando Pedro diz, ele diz que foi segundo a presciência. Ou seja, conhecimento prévio. Porque Deus, ele vê tudo, ele não existe passado, presente e futuro. Ele é uma coisa só. Eu sou. Por isso que Moisés perguntou a Deus qual era o nome dele, ele falou, eu sou. Eu sou o que sou. Elegeu de antemão, entendimento mais forte no mundo pentecostal, é aqueles que ele soube que iriam crer e preservar em Cristo. Tá? Tá tudo certo. Aqui vale apenas a gente citar que todo esse trabalho tem Deus na frente. Tá? Isso é importante a gente saber. Você na escuridão jamais vai crer. É isso que a gente quer dizer. A luz vai ter que se apresentar. De alguma forma, Deus se apresenta. No papel, em pessoas, na leitura, até no para-choque de caminhão. Vai se apresentar para você de alguma forma. Você sozinho da escuridão nem sabe que está na escuridão. É o único ambiente que você conhece. Você não sabe o que é luz. O morto não sabe nem o que é luz. Então, o único ambiente dele é aquele. Chega algo diferente, é porque está sendo apresentado para ele. Tá? Então, o entendimento desta linha aqui, que é a mais chamada como arminiana, é que ele soube que os que iam crer. Tá? Mas que nós não estamos, estou falando até demais. O assunto é Trindade, não é eleição, predestinação. Redimidos pelo sangue de Cristo. Cristo estabelece uma nova aliança com o seu próprio sangue para a remissão dos pecados. Este aqui é bem interessante. Este aqui eu até marquei quem pode ler um versículo que eu acho que resume bem para a gente. Hebreus 9, de 13 a 15. Microfone aí. Hebreus 9, de 13 a 15, você vai ver. Você vai ver, ó, que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Estabelece uma nova aliança com o próprio Hebreus 9. 9, de 13 a 15. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência em obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Amém?
Então aqui ele está fazendo uma comparação sobre o sangue que se utilizava lá no Antigo Testamento, que era, ele fala de touros e de bodes, e de bezerros e novilhos, purificava a carne, ou seja, a parte, principalmente exterior, né? A pessoa sabia que tinha pecado, aí todo ano tinha que repetir esse ritual. Ele fala, quanto mais o sangue de Cristo, né? O Filho de Deus, que por este sangue que ele derramou na cruz do Calvário, uma única vez, ele não precisa repetir este sacrifício, né? Purificará agora muito mais do que o nosso interior, a nossa consciência. É algo muito mais profundo do que você ter apenas a aparência de piedoso. Você torna-se, você é regenerado, você passa a fazer parte de um novo testamento ou de um novo pacto, ou de um novo concerto, ou de uma nova aliança no sangue de Cristo. Amém? Então o que ele está dizendo é isso. Se animais irracionais purificavam parcialmente, agora quanto mais o sangue de Cristo, Cordeiro. E aí ele está explicando isso porque o público dele, ali onde ela leu, principalmente são os cristãos de origem, né, chamada hebreia, de onde vêm os judeus, dos hebreus, o povo hebreu, tá? Então eles conheciam bem todos esses ritos. Então nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, tá? Por isso que foi pedido para ler esse texto. Claudinha, pode ler também 2 Tessalonicenses 2,13? 2 Tessalonicenses 2,13. Não, peraí, Claudinha, desculpa. 1 João 1,7. 2 Tessalonicenses 2,13 é da projeção seguinte. 1 João 1,7. Porque o que nós queremos dizer? Não só nos redimiu, como ele é atuante. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então é algo permanente, né? Por isso que a igreja sempre está falando no sangue de Cristo. O Senhor nos perdoe, sempre nos lave, sempre nos mantenha com as vestes brancas, porque aí ele está falando já não do sacrifício passado de uma forma genérica, mas algo vivo, é o sangue que circula no corpo, na igreja e que dá vida, né? Porque João vai dizer, olha, se dissermos que não temos pecados, fazemos mentirosos, mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E como é que isso é feito? É pelo sangue, é o que ele está dizendo, tá? Santificados pelo Espírito Santo. A gente está vendo a santificação indica a separação do pecado, consagração ao serviço do reino. O Espírito vivifica, purifica e conduz conforme Cristo. É aí que eu ia falar para a Cláudia ler o 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Só 13? Santificação. O Espírito, queridos, é quem faz isso aqui, tá? Mas você vê que o Pai escolheu antes, tá? Então, nós vamos para a sinopse dessa primeira. O Pai elege, nós vimos lá em Pedro. O Filho redime, ele quem faz a obra expiatória, e o Espírito santifica. Então, a salvação é uma obra trinitária, né? Aquilo que eu falei, é uma obra de Deus. Quando você fala uma obra de Deus, você vai sempre entender, ó, que tem, tá? A igreja e a comunhão com a Trindade. A comunhão com o Pai, estar no amor de Deus, é caminhar na sua vontade e guardar os seus
mandamentos. Esse é uma verdade, né? Esse até é fácil de... Vamos ver, João 14, 21. João 14, 21, quem pode ler? Ó. 14, 21. Pode? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Então, existe um relacionamento do pai com a igreja? Existe. O que guarda o mandamento do filho, esse ama a Deus e está fazendo a vontade do pai. Cristo foi o maior exemplo. Ele foi obediente até a morte. Obediente a quem? Ao Pai, e morte de cruz. Então ele fala à igreja, vocês vão com esse legado. E o Pai se agrada disso. O amor de Deus, estar no amor de Deus é caminhar de acordo com a sua vontade, guardar os seus mandamentos. Tá? Com o Filho, por meio do Filho, nós temos acesso ao Pai, a verdade e a vida, que é impossível possuir vida eterna sem ter comunhão com Cristo. Tá faltando aqui embaixo, com Cristo, com o Filho, tá faltando na tela grande. Na telinha pequena aparece, mas não precisa fazer isso não, tá? Então aqui é aquele texto, é o 14,6 de João, né, bem conhecido. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu preciso ter comunhão com o Filho? Lógico, né? Senão, toda mediação, todo acesso ao Pai é por meio do Filho. Todo acesso ao Pai é por meio do Filho. Tá? Toda a vontade que a gente faz foi o Filho ensinando para nós o que é do agrado do Pai, para a gente colocar em prática os mandamentos dele. Crer no Filho agrada o Pai. Né? A pior coisa é o não crer no Filho. Esse é o pecado capital em que a vida a gente vai passando, porque o Espírito trabalha. É aquilo que eu falo, você não tem como crer no Filho e crer em Deus se Deus previamente não fizer algo. Algo é feito. Tá? Ele não é obrigado. Aí as diferenças de linha, nós não... É para discussões aí entre o Carlos e o Cleiton, até Jesus voltar. As diferenças de linha, né? Se o camarada é pego à força, tu... Não, mas eu não quero, não interessa. Ou é diferente. Deus, igual Estevão, falou, o povo resistiu. Eu só posso resistir a alguma coisa que me foi apresentada. Se não me foi apresentado nada, eu resisti aqui. Eu me mantenho na minha posição de cego, achando que sei muito. Aí vem a luz, está tudo errado aí. Vocês estão interpretando errado. Não é? Como Paulo vai dizer, a letra mata, o espírito vivifica. Vocês estão na letra da lei, ao pé da letra, sem entender o significado das coisas. Né? Por isso que Jesus fala, se vocês soubessem o que quer dizer misericórdia quero, sacrifício não, vocês não condenariam os inocentes. Mas eles só decoraram, está em Oséias. Misericórdia quero, sacrifício não. Mas pensa, o que é isso? Amém? Então, caminho, verdade e vida. É impossível possuir vida eterna sem ter comunhão, né, com o Filho. Deixa eu ver se eu marquei um versículo que é bem isso. É bem interessante, porque está no mesmo livro, em 1 de João 5, 11 e 12. Primeira epístola do João, né? 5, 11 e 12, os dois versículos. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Entendeu? É algo óbvio para a gente, mas é para mostrar
que é impossível possuir vida eterna sem ter comunhão com o Filho. Foi Deus, Pai, que deu o seu Filho. Então, rejeitar o Filho significa morte eterna, ou seja, continuar na mesma condição de quem nunca teve, vai ter consequência lá na frente. Mas receber o Filho alegra muito ao Pai. Como Deus fica feliz? Um pecador que crer no Filho. Né? Mas o Filho se apresentou. O homem por si próprio, a gente ficou num estado deplorável, né? Bem, vamos continuar aqui nossa marcha. E a comunhão com o Espírito. A vida espiritual genuína não é possível sem a ação do Espírito. O que a gente está vendo na prática é que a vida da igreja, Deus está presente o tempo todo. Quando existem igrejas sem Deus, é um ajuntamento de homens fazendo decisões de homens. Não é? Se você está num ambiente que tem 100 pessoas, por exemplo, tem 10 com comunhão realmente com o Senhor, e 90, isso não é igreja, esses 10 têm que sair daí. Deus vai tirar esses 10 daí. Agora, o inverso, tudo bem, 90, né, e 10 não tem, a gente vai estar orando para os outros 10 entenderem a comunhão. Mas não confundir esses mega auditórios, às vezes, aí, com um negócio de coaching, botar você para cima, como igreja. Uma igreja é um ajuntamento legítimo de homens, boa vontade, mas não sei se Deus opera ali, porque para Deus operar, ele tem que ver como igreja. Ele tem que ver como igreja, e não como ajuntamento. Senão bastava juntar a multidão. Ó. Todo mundo aí, junto um monte, vamos cantar um hino aqui e tal. Agora viramos uma igreja. Não é assim, né? Você tem que se deixar moldar, você tem que lutar contra a carne. Então, ela é genuína quando você deixa o Espírito operar. E aqui que nós marcamos que há uma constante ação. Gálatas 5, 25. Gálatas 5, 25, ó, já tá? Gente pode. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? O que é que ele quer dizer aqui? Que a gente, ó, a ação do Espírito. Então não é algo estático, tá? Se a gente diz que vive no Espírito, a gente tem que andar no Espírito. Tá? A igreja é viva, senão é um corpo num caixão. É um corpo estático, morto. Então, no Espírito. E o Espírito, ele promove a unidade no corpo. Isso aqui, para a gente, está em Efésios, a unidade no corpo, 4:3. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Isso o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, né? A unidade do Espírito. Quem promove unidade na igreja é o Espírito. Aqui, ó. Aí ele chamou atenção. Aqui, ó. A palavra está em destaque, né, no texto. A coloração aqui, ó, você vê que pelo vínculo da paz. Então, são palavras como paz, amor. Não é? Essas palavras são fruto do Espírito, mas isso tudo é promovido. Mas a gente tem que entender como nós dependemos de Deus e como é bom ser dependente o tempo todo dele. Entendeu? Deve ser um negócio terrível longe de Deus. Uma coisa é você nunca ter visto, nunca chegou para você nada. Outra coisa é a gente está se afastando e o perigo está perto, o predador está por ali. Então, essa unidade é promovida pelo Espírito de Deus. A sinopse da nossa segunda parte, então, é basicamente aquela chamada bênção apostólica que nós lemos, que eu falei que tem algumas Bíblias com versículo 14, a irmã Isabel até leu, eu falei, olha, em termos de conteúdo é o mesmo, não muda, é apenas uma
subdivisão que um versículo é feito. Aí cria-se um versículo a mais. A igreja é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito. Se você tirou isso aqui, você tirou Deus não é igreja. Aí vira aquele ajuntamento de homens. Só um ajuntamento de pessoas, que não é igreja. Tá? Mas a igreja, ela tem que ter Deus o tempo do começo ao fim. A gente tem que estar vendo aqui o amor do Pai. Ele não passou a amar agora, ele já nos amou muito antes. A gente tem que estar vendo aqui a graça do Filho, não tem mérito nenhum. A obra foi dele, ele que foi para a cruz, ele que levou nossos pecados. A ira de Deus caiu sobre ele. Nós temos que crer. Nós temos que crer. Isso aqui não tem como ir para laboratório e fazer teste para a vida. Isso não é física nem química. Nós temos que crer no que Deus falou. O problema, desde o Éden, é um problema de crédito e descrédito, né? O homem desacreditou na palavra de Deus e deu crédito a um mentiroso. Não foi isso? Deus falou uma coisa, aí veio o mentiroso, falou outra. Aí eles acreditaram no mentiroso, achando que ele era o verdadeiro. Por consequência, Deus passou a ser mentiroso para eles. O que Deus falou não é verdade, não vai acontecer com a gente. Então sempre tem que lembrar isso. A palavra é questão de crédito. Ou você crê na palavra que é de Deus, ou você vai crer em qualquer outra palavra que não é de Deus e, por consequência, ela não leva à vida. Não é? Então, isso aqui nós vimos no finalzinho, lá na nossa leitura em Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, 12 e 13, termina assim, não é? Basicamente aquela oração, a graça do Senhor Jesus, tal. Bom? Então, essa interação. Agora, a igreja é enviada pela Trindade. A gente lembra do texto áureo? Né? O texto áureo é aquele texto lá de Mateus, salvo engano, é o penúltimo versículo, né? O 28, 19, mas vai até o 20, né? Que nós lemos no texto áureo. É isso. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Foi o texto áureo que nós lemos. Foi, acho que é a segunda projeção. Segunda ou terceira, lá no comecinho. Né? Aí eu até falei sobre a questão do id. O id tem que ser bem entendido. Tá? O id é as pessoas que o Senhor Jesus treinou na sua faculdade, chamou, né? A faculdade de Jesus era prática, ele parava, ensinava e andava com eles, e eles iam vendo, e mesmo assim não é de qualquer jeito, nós vamos ver nessa parte agora, a operação da Trindade, tá? Vamos ver nessa parte finalzinha agora, não é de qualquer jeito, por isso que cuidado com o id, não é que nós estamos sendo contra o id, é só porque o id não é sair de qualquer jeito, senão você... Se o Jesus falou isso, primeiro, já estava ressurreto, e falou lá para os apóstolos, né? Hein? Então, nós vamos entrar na terceira parte. A missão dada pelo Pai. A origem da missão está no Pai, que deseja que todos sejam salvos. E a missão é um plano eterno do Pai. Então, esse aqui tem um versículo bem interessante, que é o 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo 2,4. Podemos ler, qualquer pessoa. 1 Timóteo 2,4, vamos ver se é verdade que o Pai deseja que todos sejam salvos, né? Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Bem? Então ele está falando, Paulo está escrevendo para um pastor de uma igreja, né? Ele não é um pastor, um ser isolado.
pastor. Não, o pastor tem rebanho ou rebanhos sob sua responsabilidade, principalmente naquele tempo. Naquele tempo tinha irmãos que tinha que dar atenção a 2, 3, 4 localidades. Foi precisar de ajuda. O irmão estava num local, ia para outro, ia ver como é que estava lá, provavelmente deixava um diácono lá, um presbítero, via como é que estava, voltava, né? A gente vai ver isso em Colossenses, né? Tem os nomes dos personagens, interessante. Então, estavam à frente. Então, Paulo, quando está escrevendo para ele, nós temos o privilégio de entender hoje, que a palavra está escrita, a preocupação e qual o desejo de Deus. E como a igreja que se relaciona com o Pai, ela guarda os seus mandamentos, observa, né? Então, é importante saber que Deus deseja, tá? E aqui existem aquelas divisões, mais uma vez, é só um parênteses que eu faço, né? Que alguns dizem que o todos aqui não são todos seres humanos, são todas as classes sociais. Mas aí é cada um para defender a linha por causa do que vem antes, orar pelas autoridades e tal. Então Deus não quer só que A ou B. E não é a nossa discussão. Então a missão é um plano, queridos, eterno do nosso Pai. E eu vou ler aqui para os amados, Isaías 49:6. Você vê que é lá no Antigo Testamento. Né? Mas Isaías 49:6, apesar de falar do Senhor Jesus, ele como cabeça da igreja, já demonstra que ele seria luz para os gentios. Né? Mas seria levado pelos seus discípulos. Isaías 49 diz assim, ó, o pai falando, disse mais, pouco é que sejas o meu servo, tá? Para restaurares as tribos de Jacó. Ou seja, não quero que você só livre o povo do pecado, o povo de Israel. Não é? Diz que ele nasceu para isso, para livrar o povo do pecado. Ele não fala da morte, porque a morte é consequência natural, é o salário do pecado. E tomares a trazer os guardados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E quando o Senhor Jesus, né, comissiona o povo, ele não diz para o povo ir até os confins da terra, né, até os lugares mais escondidos da terra, onde tiver gente, você vai, você vê que lá os apóstolos usavam as escrituras que se tinham conhecido à época. Era tudo isso aqui, ó, profeta Isaías, Deus já estava falando que ia mandar, não é só para a gente, é para os gentios, mas não era fácil de aprender isso. Era o Espírito. Paulo estava há algum tempo à frente dos demais, por incrível que pareça, né? Mas porque teve o chamado, por incrível que pareça, falo como ser humano, para Deus, pequeno detalhe, né? Separou Paulo desde o ventre de sua mãe, teve aquele encontro, né? É aquele negócio. Se a luz não brilhasse na vida de Paulo, ele teria se convertido? Não. Aprove a Deus, né? Um homem rejeitar aquilo é difícil, né? Uma experiência daquela. E faminto para prender gente, arrastar criança, não é? A luz brilhou mais forte do que o sol. Né? Mais forte que a luz do sol. Ele vai dizer isso. Mais forte que a luz do sol. Mas a revelação de Deus se apresenta para cada caso. Né? Então, aqui no 6, é uma profecia clara sobre o servo Jesus Cristo, né? O servo de Deus. E que foi passado e que continua. Jesus não voltou, então ele está dizendo, olha, é pouco que você seja servo só para restaurar Jacó, ou seja, Israel em si, as tribos. Eu quero você sendo luz para os gentios. Como tem aquela profecia? E no seu nome os gentios esperarão. E a gente, né? Gentio é tudo que não era judeu.
Era as gentes do mundo. Entendeu, amados? A maioria já sabe, mas nem todo mundo conhece, eu estou explicando. Essa expressão no Velho Testamento, gentios, e no Novo, nos Evangelhos, tem essa conotação. Todas as gentes do mundo que não fossem de Israel. Era as gentes do mundo. E Deus já estava prometendo lá atrás que a bênção dele de salvação é extensiva às gentes do mundo. Aí chegou aqui, ó, na Praça da Bandeira. Está aqui hoje, está no lugar. Amém? É isso, a oportunidade está aí. Ó. O dia que se chama hoje, está aí. É um hoje com H maiúsculo, a gente não sabe quando tem, mas vai terminar, hein? Terminar. Vamos seguir. O filho enviado pelo pai agora envia a igreja. Né? O texto áureo que nós lemos, não é isso? Ele fazei discípulos, ensinando-os e batizando. A grande comissão, que é o nome que se dá, aquele chamado, é uma ordenança proclamadora e um mandato educacional, porque é a parte do fazer discípulo. Tá? Nós vamos ver na Bíblia, somente no livro de Atos, discursos. Você chegava nos lugares, quando Estevão morre, só os apóstolos ficaram lá. Todo mundo correu, medo da morte. Só que isso foi bom. Porque aonde eles chegaram, o que é que eles falavam? Eles começavam a ensinar. É o aspecto educacional. E as pessoas ouviam e se convertiam. Né? Foi tanta gente em Samaria que se converteu pelos ensinos do Filipe, né? O diácono, que Pedro e João tiveram que ir lá para ver. Vamos lá ver esse negócio. Deve estar entrando qualquer pessoa, de qualquer jeito. Esse Filipe aí deve estar meio... Não, eles chegaram lá e constataram que era Deus operando. Deus operando grandemente, né? Porque eles tinham uma ressalva muito grande com o samaritano, né? Mesmo com Jesus dando exemplo, a mulher samaritana, em Atos 1:8 está falando, né? Vai para Samaria. Eu acho que eles gostariam mais de ir até os confins da terra, mas não queriam ir para Samaria. Mas, samaritano... O Espírito capacita e envia. A missão da igreja não pode ser... É aqui que entra principalmente essa parte que eu queria falar. Você vê, ó, o ID está aí, mas como que a gente pode ir? O Espírito, a missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Ele dá poder e ousadia. E nós separamos aqui alguns versículos. Meu Deus, onde é que está aqui? Isso, exatamente. Ó. Atos 1:8. Não pode ler? Atos 1:8. Tá, estamos já no finalzinho. Atos, pode ser qualquer um, estamos tranquilos no tempo, estamos dentro do tempo. 1, né? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Então aqui ficou claro que essa missão da igreja, né, e assim que as igrejas vão se formando, eu não tinha isso aqui, hoje já tem. Amanhã, em algum lugar do planeta, do Brasil, não tem quase nada e está chegando algumas pessoas e já está se formando uma igrejinha, a gente não sabe, não é? É porque, queridos, fomos capacitados, porque Jesus falou, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês receberão a virtude do Espírito Santo, poder do Espírito Santo. Então, preponderantemente, quem atua na igreja é o Espírito, só de uma maneira preponderante, assim. Mas a gente viu que a ligação constante entre o Pai, o Filho e o Espírito. Não é? Mas e sem o Espírito, vai passar vergonha como aqueles filhos de Seva, se eu não me engano, 7 filhos dele. Eles viram Paulo fazendo os milagres, orando, e eles já eram meio que negócio de mago também, eles conheciam de exorcismo. Mas achava que
eles poderiam. E aí eu sei quem é Jesus e quem é Paulo, mas vocês eu não. E eles saíram lá seminus, apanharam, passaram uma vergonha, entendeu? Então o propósito tem que estar no coração da pessoa, sincero, né? Daquele que está indo, tem que estar consciente das coisas, e o Senhor guarda, não tem que ter projeção. Quem tem que ter projeção é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que é Ele que salva. Sinopse da terceira parte. A missão da igreja é trinitária: o Pai envia, o Filho comissiona e o Espírito capacita, que é essa parte principalmente que a gente viu aqui. Se o Espírito não capacitar... Conclusão: a igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com o Deus triuno. Né? Ele colocou isso aqui principalmente, como eu falei, para chamar a atenção, porque o assunto é trindade. Bastaria comunhão com Deus. Né? Mas faz sentido exatamente por conta da questão do estudo que nós estamos revisando o conteúdo. Pela atuação do Espírito Santo, a igreja é chamada a quê? Aí a resposta dada aqui: a obediência e purificação contínua. Aquilo que está lá em Pedro, para a obediência e aspersão do sangue, que é a purificação contínua. A aspersão do sangue, só que agora é o sangue de Cristo, né? Morreu uma só vez, ele é suficiente para salvar toda a humanidade. Qual é a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança da vida cristã? O amor de Deus, tá? Estou dando as respostas dadas pelo... O amor de Deus é a fonte de todo sustento, de comunhão. A verdadeira unidade cristã é preservada por quem? Pelo Espírito Santo. Tá? Pelo Espírito Santo. Vou ler aqui, só para os irmãos verem, Efésios. Acho que a irmã também, Isabel, leu um trecho em Gálatas, não foi? Leu um texto em Gálatas, mas tem um, acho que é Efésios também, bem interessante, que eu anotei aqui. Eu falei, na hora da resposta, eu vou ler para os irmãos. Vamos ver se eu não... Isso. Esse está em Efésios. Efésios 4:3, verdadeira unidade cristã é preservada por quem? A irmã Isabel leu um texto em Gálatas, que a gente viu, e aqui está em Efésios 4:3. Né? Não, acho que foi esse texto que ela leu, deu a impressão que sim. Ou então é repetido, fala em Gálatas e Efésios. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Foi isso que a senhora leu? Então foi Efésios 4:3. Não foi nem... Eu tinha a impressão que era Gálatas alguma coisa. Pode ser que ele fale lá também. Né? Mas Efésios 4:3. A pergunta seguinte é: no Novo Testamento, qual é o instrumento do Pai para proclamar a sua graça e cumprir a responsabilidade de evangelizar e ensinar a palavra de Deus? Essa é mais fácil, que é a igreja, o corpo de Cristo. No Novo Testamento, a igreja, o corpo de Cristo, assistida pelo Espírito Santo, é quem tem esse dever de proclamar a sua palavra, de ensinar, de evangelizar. E a última pergunta, para terminarmos: além de ser uma liturgia, o que o batismo nas águas é? É uma confissão pública da fé na obra redentora da Trindade, né? Aquele que está se batizando nas águas, na verdade, ele não está aceitando Cristo ali, ou recebendo o Senhor ali. Não, ali é uma festa, é festivo, né? Uma festa da igreja, um momento de muita alegria, em que publicamente, ele está demonstrando publicamente a sua fé em Cristo, né? Ele está preparado. Tá? Então, não é um banho. Não, vou tomar um banho aqui na piscina ou no rio. Não, mas é um ato público de fé. Amém, queridos? Nós terminamos a Trindade. Não foi fácil, né? 13 domingos.
e sobre um tema muito difícil, que é a Santíssima Trindade, né? Tema muito difícil, tá? No final de tudo, quando o pastor terminar o culto e der a bênção, ele vai orar, tá? O pastor já está com a missão de orar para o encerramento do culto. Aí eu vou distribuir para os amados o livretinho já da EBD do próximo domingo, tá bom? Esse aqui nós encerramos a última aula e o livreto é dos irmãos. Podem ler, reler, prestar para alguém, dar para alguém que você queira. Bem, queridos? Amém? Posso orar aqui. Senhor Deus, obrigado. Graças te damos por este período que o Senhor nos assistiu. Ó Deus, com teu Espírito Santo, nos ajudou a entendermos um pouco mais dos teus mistérios, ó Deus. Nos dá um intervalo abençoado agora, Senhor. Já nos prepara, ó Deus, para a ministração da tua santa palavra, que cada coração venha a ser um solo fértil, Senhor, para receber o que vem de ti. Oramos agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, queridos? Temos ali um café, uma água.